Galera, ontem então não foi um bom dia para o João Fonseca e para o tênis brasileiro. Ele foi eliminado na primeira rodada do Challenger de Estoril. Ele fez algumas declarações pós-jogo, fez uma autoanálise, a gente vai comentar um pouco sobre o que ele falou e também vou dar minha opinião sobre a derrota, se é o fim para o João Fonseca, se ele não é tudo isso, vou falar aqui igual que é a minha opinião. E conto muito com vocês nesse vídeo, então, para a gente falar e debater um pouco sobre essa derrota do João Fonseca e falar muito mais de notícias de tênis aqui nesse canal. Eu sou o Joaquim Júnior e vocês estão no canal Forehand Brasil, o canal do torcedor de tênis. Então bora lá para mais um vídeo. E pessoal, a gente vai comentar rapidamente então da partida de ontem. Eu sei que vocês já sabem o resultado, mas a gente vai passar os principais pontos aqui para a gente entender um pouco em números o que aconteceu com o João Fonseca ontem. Primeira coisa, partida extremamente rápida, 1 hora e 16 minutos, primeira rodada, o João Fonseca era muito favorito e acabou perdendo então para o holandês Jesper de Jong, uma partida onde o holandês jogou muito, então é necessário a gente comentar, falar isso, que o adversário estava muito bem, e pelo outro lado a gente teve um João Fonseca mais errático, que estava um pouco ansioso, querendo definir os pontos de maneira mais rápida. E pessoal, nessa partida, o primeiro set a gente viu que o holandês dominou totalmente. Mas olhando em números aqui, olhando no conjunto da obra, podemos ver que o holandês teve um acerto de 56% do primeiro saque. Nessa média aqui caiu bastante, porque no primeiro set ele teve 74% de acerto do primeiro saque, fez muita diferença para ele. Sendo que ele ganhou 86% dos pontos jogados quando fez o primeiro saque, quando acertou o primeiro saque. E com o segundo serviço ele ganhou 59%. Esses dois números mostram o quê? Que o João ele não conseguiu ter uma boa devolução de saque nesse jogo. Não foi agressivo ou estava errando demais, com muitos erros não forçados. Então ele não conseguiu pressionar o saque do adversário. Sendo que ele teve apenas uma quebra no saque do adversário. Então ele só conseguiu quebrar o saque do adversário uma vez, que foi no segundo set. Então o holandês foi muito bem quando sacou. Esse foi um ponto do jogo. Outra questão, o saque do João também não foi um dos melhores dias, apesar dele ter um indicador melhor de acerto do primeiro saque. Ele ganhou apenas 62%, apenas entre aspas. Então ele ganhou 62% dos pontos que jogou com o primeiro serviço, sendo que uma média ideal que seria em torno de 70% ou um pouco mais. E o segundo serviço ele ganhou 47%, sendo que a média também seria ideal que uns 50% a 53%, considerando a média do circuito. Mas, pessoal, mostra então também que no seu serviço o João não estava bem, não estava dominante. Inclusive o holandês teve muitas chances de break nesse jogo. Sendo que o holandês teve 5 chances e converteu 4, 80%, o João teve uma chance e converteu uma. Pontos na rede, o holandês jogou demais, fez 11 pontos de 11 tentativas e o João fez 10 de 14, 71% de acerto nesse ponto. Winners, que é a característica do João, mostra também aqui a questão de winners. Olha, o adversário fez 19 e o João fez 12. Muitos desses winners do adversário foram por voleio ou por drop shot, curtinhas, e o João 12, mostrando que o João, mesmo que a característica dele seja de acelerar e ir para o winner, ele fez menos que o adversário. E os erros não forçados, o João errou demais, 25 contra 14, uma partida muito curta. Se a gente vê aqui ao todo, foram jogados 106 pontos, sendo que 25 pontos, quase 25% aqui arredondando, foram de erros do João nos pontos jogados. Então foram poucos pontos jogados para um número muito grande de erros não forçados do João Fonseca. Por que eu quis trazer esses números aqui para vocês? Para a gente ter um embasamento para também falar o que aconteceu na partida. Eu acho que muitas vezes os números não vão transparecer o que ocorreu, mas nesse caso eu acho que transparece sim e muito o jogo. Um João que errou muito, erros ele teve demais, erros não forçados, a bola estava saindo, estava arriscando, ele não estava com paciência, estava ansioso, querendo definir as coisas de maneira rápida, o jogo ele teve um atraso, então talvez o João quisesse resolver as coisas de maneira rápida, mas a gente já vai ver o que ele falou também pós-jogo. Então teve essas questões de erros que prejudicou demais, não estava com um bom percentual de pontos ganhos no saque, o saque também estava não um dia tão bom no sentido de conquistar os pontos sacando. A questão da devolução, a gente viu que ele não teve pressão no saque do adversário, muito pouco, apenas um game ele conseguiu pressionar. Teve um outro game no segundo set que ele até equilibrou, mas acabou não tendo chances, mas de modo geral também não pressionou.
Então, pessoal, o adversário dele muito bem, com bastante variação de jogo, e o João não conseguiu ter muitas chances nesse jogo. Ele até conseguiu voltar um pouco no segundo set, mas eu acho que foi muito pouco. Minha opinião de torcedor, o João Fonseca vem sem ritmo, a gente sabe que ele ficou um mês parado. Quando ele vinha na sequência longa que ele teve desde dezembro até março, ele estava muito embalado, 27 vitórias em 32 jogos, se eu não estou enganado. Então, assim, tinha um excelente percentual de partidas ganhas. Então, era um João mais diferente. Tem a mudança do Saibro também, ele está retornando ao Saibro. Provavelmente ainda também não acostumou tanto com essa mudança, visto que o João evoluiu demais também com a questão do piso duro. Ele joga muito bem no piso duro. Talvez ele possa ter sentido algo nesse sentido. Mas, pessoal, eu acho que talvez nesses momentos o João ele poderia tentar ficar mais no ponto. Prolongar um pouco mais. Se a bola está saindo, está errando demais, tenta pegar um pouco do ritmo, pegar um tempo da bolinha, ficar um pouco mais na trocação, sofrer. A gente vê que os jogos do João são jogos rápidos, de 1h15, 1h20. E nós sabemos que no Saibro a bola tende a ser mais lenta, os pontos têm mais trocação. Então talvez o João tenha que entender que ele possa sofrer, ou tenha que sofrer um pouco mais dentro da partida, trocar um pouco mais de bola, para poder ter a chance de vencer as partidas e retornar para o jogo. Entendo sim que a característica dele é ofensiva, acho que ele não deve mudar, porque é isso que trouxe ele até aqui, mas ele tem que achar a medida ideal. Nos momentos que não está acertando tudo, dá um pouco de controlada, achar a oportunidade melhor de atacar, porque a bola dele pesa demais. Então eu vejo isso. Uma coisa que eu comentei, que às vezes ele perde vários pontos seguidos e logo ele já está sacando. Talvez ele possa dar uma esfriada no jogo, usar o tempo que ele tem. Tudo bem, às vezes ele já fez esse teste e viu que ele precisa ser acelerado, precisa jogar os pontos de maneira rápida. Mas é um ponto a se pensar olhando de fora. Eu faria isso no lugar dele, faço isso no jogo amador, muitas vezes não dá certo, outras dá, mas a gente tem que entender que esse tempo, principalmente nos momentos que nada dá certo, como foi o primeiro set, tem que prolongar um pouco mais a partida. Se continuasse naquele ritmo, a partida acabaria em menos de 1 hora. Então foi uma questão que eu olhei e observei demais. E antes de falar do que o João falou, pessoal, quem está chegando no canal agora, se puder se inscrever, deixar o winner na descrição do canal, ajuda demais o nosso trabalho. Clicar aqui no botão de like, dando um ace no like, fortalece demais também. Agora a gente tem o botão do hype, você pode clicar no hype para ajudar nosso conteúdo a ser divulgado para outras pessoas, né? Todas essas opções que eu dei aqui ajudam demais o nosso canal a crescer. Você também pode conferir os produtos para tenistas que a gente tem na descrição, a raquete do João Fonseca, uma excelente raquete, do Djokovic também, bolinhas de tênis de excelente qualidade, livro do Guga, tá tudo aqui na descrição, não deixe de conferir. Uns preços bem bacana e ajuda demais o canal também se você acessar por esses links. Se quiser apoiar o canal também de outra forma, de maneira financeira, tem também a nossa chave Pix que está aqui na tela e na descrição do vídeo, ajuda muito o nosso trabalho. E você pode virar membro do nosso canal também, um valor bem simbólico. E agora, pessoal, a gente vai falar do que o João Fonseca falou então. Ele falou assim, ó, não joguei mal, mas não joguei muito bem também. Acho que o De Jong entrou muito solto, fiquei um pouco mais tenso do que o normal, tive chance de retornar à partida, mas acabei falhando um pouco mais. E não deixei ele ficar com aquela dúvida de será que ele vai me pegar. Foi total mérito dele, mas eu quero mais, disse o João Fonseca. Eu vou discordar um pouco dele, porque eu acho que eu sou torcedor, vou apoiar o João sempre. Entendo, a derrota é normal, não falei isso na minha análise, mas a derrota é normal, pessoal. Até não falei, pessoal, mas o Aliassime, que era o cabeça de chave 1, melhor ranqueado do torneio, se eu não me engano é número 19, ele perdeu na primeira rodada também. Então é normal perder, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui o Aliassime, um cara que já tem muitos títulos de ATP, perdeu pro Pellegrino, 7-5, 6-4 em 1h53 minutos. E o Pellegrino é atual 237 do ranking. Então, pessoal, vejam como que é o tênis. Não é certeza que o cara que é melhor ranqueado vai ganhar sempre. E o Aliassime, olha aqui, ó, ranking 19. Então, vejam como a derrota do João é normal, ele perder faz parte do processo, nem sempre o tenista vai ganhar. Então, assim, igual eu falei, canal de torcedor vamos apoiar sempre, mas só avaliando o jogo, o que aconteceu no jogo, eu não achei o João que ele jogou bem. Eu acho que foi dos últimos jogos um que ele ficou abaixo. Mas normal, a derrota dele é normal.
Não é porque ele perdeu que ele é o pior tenista do mundo. Olha, isso é ilusão, tá? O João tá no caminho certo. Top 1 do Brasil, título de ATP com 18 anos, tem 3 títulos de Challenger. Tudo que ele já conquistou é muito grande, então eu vejo o João muito bem em tudo que ele já fez e com muita oportunidade de melhorar ainda mais. Inclusive, ele já fez jogos muito difíceis contra jogadores top 20, já ganhou muitos, perdeu alguns também. Então o João tá no caminho certo. E essa derrota para mim é normal, e esse resultado do Aliassime no mesmo torneio, na primeira rodada dele também, que no caso ele entrou de bye, entrou na segunda, para mim um resultado que mostra que a queda do João na primeira rodada é um resultado normal também. Continuando, o João disse: eu sabia que ele jogava assim, às vezes ele provavelmente faria os melhores lances da partida, mas eu precisava manter o foco. Achei que ele jogou muito bem no primeiro set e no começo do segundo. Eu acho que a torcida me ajudou, talvez parecer que eu ia virar o jogo e eu tentei. Eu poderia ter devolvido mais bolas, deixado ele jogar um pouco mais, para fazê-lo sentir um pouco mais a tensão, nervosismo. Então o João ele coloca aqui que ele entende que ele precisava ter trocado um pouco mais nesse jogo, já que ele estava errando muito. Ele colocou um ponto ali atrás que ele disse que ainda estava um pouco tenso para a primeira partida. Então é interessante ver que o João Fonseca ainda não se acostumou totalmente com toda essa mídia, com essa questão dele jogar em quadra principal, de ter muita torcida, então ele ainda está evoluindo nesse sentido também. Afinal, ele só tem 18 anos, que é normal também. O João falou ainda: mas, ao mesmo tempo, ele estava jogando muito bem, sacando bem. E sim, os drop shots e subidas da rede que ele fez nos momentos certos. Acho que o único ponto é que eu precisava manter uma postura melhor e pensar de forma mais positiva do que hoje. Então, provavelmente, ele estava passando 1000 coisas na cabeça, tomou muitos drop shots, precisa melhorar essa corrida para frente, levou muitas curtinhas no jogo. O João falou também que o incômodo que ele teve no torneio não atrapalhou ele, que é normal, o incômodo que ele teve no ombro, que foi atendido pelo fisioterapeuta, e citou Nadal, que jogou muito tempo com incômodo, então ele disse que isso é normal de um atleta profissional, que é a minha opinião também, que eu coloquei lá no nosso Instagram. Siga o nosso Instagram, Forehand Brasil, comentei isso lá também em um post. E ele falou também a questão do saibro, dizendo que precisa de mais ritmo no saibro, porque ele ainda está pensando muito no jogo na quadra rápida. Diz que vem fazendo bons treinos, que tem que ter mais paciência. E a experiência vai ajudar com isso. E agora ele está focado para Roma. Então, pessoal, essa foi a autoanálise do João Fonseca. Tirando ali aquela parte que ele falou no começo, que jogou bem, que eu acho que não foi uma boa partida dele, ele fez uma autoanálise muito boa. Espero que ele consiga, com o tempo, colocar isso em prática e evoluir nesse sentido. Nesse momento ele vai caindo no ranking, vai caindo 7 posições, ocupando a posição de 72, deduzindo 30 pontos do ranking dele. Então, pessoal, eu fiz a live ontem, onde a gente comentou o pós-jogo, ficamos aqui mais de 1 hora debatendo, foi muito bacana, a gente falou de todos os pontos. E hoje eu decidi trazer esse vídeo com mais calma, trazendo as falas do João. Peço para você deixar o like, isso ajuda demais. E se inscrever no canal, deixando o winner aqui na inscrição do canal, que ajuda muito. E o que você achou? Comenta para mim o que você achou dessa derrota do João Fonseca. Galera, muito obrigado que você tenha assistido. Um grande abraço, até a próxima. Fui!